Café com Destino, papel e caneta na mão, porque já vai começar. A sabedoria diária que transforma sua vida. Bem-vindos a mais um Café com Destino. Hoje é quarta-feira. Nós estamos numa série muito especial essa semana, né, pessoal? A gente tem falado sobre recomeço, mas não de uma forma comum. Mas a gente entende que você passou por problemas, por situações, ou mesmo até quebras, perdas inestimáveis e teve que recomeçar. Algumas coisas foram culpa sua, você foi ignorante, não tinha conhecimento, você foi orgulhoso, orgulhosa, não sabia pedir desculpa, perdão, resolver, pedir ajuda. Mas muitas coisas teve a ver com outras pessoas, foram decisões delas, foram ataques delas. Expliquei também, principalmente na segunda-feira, assiste a semana toda do café, que a gente comete muitos erros pelas obras da carne, outras coisas pelas obras do diabo, que se beneficiam das obras da carne, o diabo por si mesmo não consegue nos atacar diretamente. E hoje eu quero falar de algo muito poderoso, que é Deus não perde o controle e Ele sempre tem uma arca de recomeço. Deus sempre tem uma arca de recomeço. Não sei qual é a situação que você está passando, querido aluno, querida aluna, não sei exatamente o que você está enfrentando, mas na pior notícia que Noé recebeu na vida dele, que seria o mundo vai ser destruído, ele teve acesso à arca do recomeço. Sobre isso que nós vamos falar hoje, prepara teu coração, curte esse vídeo. Se você não é aluno do Café com Destino, é muito fácil sê-lo, é só inscrever-se nesse canal, assinar o sininho das notificações. Inscreva-se agora, rapidinho. Você vai fazer parte aqui de uma comunidade de mais de 3,5 milhões de alunos que estudam para construírem seu destino com paz, com prosperidade, debaixo de princípios que dão certo há milênios. Aqui é uma escola de vida, né? Aqui te ensina aquilo que você tem que fazer todos os dias, lidar com as suas emoções, com o dinheiro, com a implicância dos outros, lidar com pessoas difíceis, tomar decisões com sabedoria, todo dia. Aqui você está no lugar certo. Se inscreve nesse canal, curte o vídeo, pega o link, você que já é aluno, já é aluna, pega o link e manda para o máximo de pessoas. Bota nos seus grupos de WhatsApp, posta, tira o print agora, posta no seu Instagram que começou mais um Café com Destino e vamos lá com força total para a aula de hoje. Sabe que quando Noé, para quem não conhece essa história, está lá em Gênesis 6 para frente, recebe a notícia que o mundo será destruído, Deus viu a maldade da terra e falou, olha, me arrependo de ter feito o homem, eu vou destruir tudo. Mas a Bíblia diz que Deus deu uma passada de olho na terra e Noé achou graça aos olhos do Senhor. Grave isso. Noé achou graça aos olhos do Senhor. Essa palavra vai aparecer muitas vezes na Bíblia, toda vez que algo muito sobrenatural vai acontecer com alguém. Eu tenho um livro que vai ser relançado agora, um livro que eu escrevi em 2018, vai ser relançado agora, O Maior Poder do Mundo, que eu explico sobre o maior poder do mundo, que é a graça. E, por exemplo, José era um prisioneiro, ele entra diante de Faraó e a Bíblia diz, e Deus deu graça a José aos olhos de Faraó. O maior poder do mundo é essa graça, que quando alguém te vê, abre as portas para você. Cria uma arca de recomeço para você. E Noé teve graça aos olhos de Deus, Deus então poupa a família de Noé e dá informação, olha, vai vir uma chuva, vai vir um dilúvio, vai destruir tudo, constrói uma arca e Deus dá toda a medida da arca. Ou seja, ele dá uma informação privilegiada para Noé e Noé sai na frente construindo essa arca. O interessante aqui é que a ordem de construir a arca incluía algumas coisas, como, por exemplo, não pode entrar qualquer pessoa, somente quem estiver ligado à sua família. Vamos fazer uma analogia. Quando Deus quer te dar um recomeço, Ele constrói a arca que vai te fazer passar por esse dilúvio, que é a perda, que é a quebra financeira ou matrimonial, familiar que você está passando, que é a perseguição, a calúnia, qualquer problema que você esteja vivendo. Aí Deus, para te livrar desse problema, Ele te coloca numa arca de recomeço. O dilúvio é o problema, a arca é a
possibilidade de proteção no meio desse dilúvio para você poder recomeçar, porque 40 dias depois as águas abaixam e Noé recomeça. Todo o projeto da humanidade. Então ele coloca ali na arca, vocês conhecem bem a história dos animais, sua família, e eles recomeçam a humanidade. Você tem noção disso? Você está pensando em recomeçar a tua vida financeira, recomeçar a tua vida sentimental. Noé recomeçou o mundo, a humanidade. A gente precisa estudar esse homem aqui. Mas tudo começou porque Noé teve graça aos olhos de Deus. Será que tem algo no seu coração, um quebrantamento, um arrependimento, uma humildade de falar, eu não sou nada, sem Deus eu não sou nada, a ponto de Deus te dar essa graça? Dele olhar para você e falar, tem que ser você. Todo mundo aqui vai dançar, você vai ser protegido pela arca do recomeço. A graça que estava sobre a vida de José, um presidiário escravo hebreu, e o faraó, o homem mais poderoso do mundo, fala, você que vai governar todo o Egito. Quem melhor do que você para governar todo esse Egito e entrega o governo na mão de um ex-presidiário? Que, claro, estava preso injustamente. Essa graça divina é impressionante. A Bíblia diz que Esther entra na sala do rei e se o rei recusasse aquela entrada, ela poderia ser morta, mas a Bíblia diz que Deus deu graça a Esther aos olhos do rei. Ela toca no cetro de justiça e recebe o pedido, que era difícil de ser concedido. Então, quando você vê coisas impressionantes que viram a história de alguém, a palavra graça aparece. Foi pela graça que Jesus Cristo nos deu, pela graça que Jesus nos entregou, é que o Pai olha para nós e gosta da gente. Você acha que Deus olhando lá de cima, vendo o mundo pecaminoso como é, nossa depravação. Tiago, eu não estou cometendo nenhuma depravação, mas é depravação no sentido que a gente não consegue ser 100% correto o tempo todo. Você acha que se Deus não tivesse nos dado essa graça através de seu Filho Jesus, Ele iria gostar de nós? Ele nos ama e nos amou primeiro porque a graça de Cristo fez isso ser possível. Então, o recomeço depende de duas coisas. 3. O número 1, a graça do Senhor Jesus tem que estar sobre a sua vida. A arca do recomeço, qual vai ser a arca que ele vai usar? Vai ser uma empresa, vai ser uma ideia, um negócio, um novo local, uma nova geografia que você vai? Qual vai ser a arca de recomeço que Deus vai usar para te tirar do dilúvio para o recomeço? E terceiro, quais são as pessoas que vão estar contigo nessa arca? Porque se colocar as pessoas erradas, o projeto falha. Companhias podem definir destinos. Companhias podem definir destinos. A Universidade de Yale, que é uma grande universidade americana, fala que a mudança de comportamento acontece 60% das vezes por causa do ambiente que a pessoa está. 60% do fracasso ou do sucesso de uma pessoa que tenta um recomeço depende do ambiente que ela está. Ou seja, pessoas boas podem fracassar por causa de ambientes errados. No livro Jogo da Vida, que o futebol nos ensina sobre vida e negócios, eu conto a história de jogadores que eram muito bons, mas no clube errado eles não estavam dando certo. O ambiente era muito ruim. Não tinha oportunidade. O técnico era defeituoso em alguma coisa. Os colegas queriam mais competir do que tocar a bola. E quando ele mudou de clube, ou seja, mudou de ambiente, brilhou. Isso aqui vai te explicar a vida de uma forma muito simples. Olha a diagramação, você vai ler em um dia. Seu filho é adolescente, você que é jovem, você que está começando seu primeiro negócio, você é mulher que quer se posicionar na vida. Jogo da vida. E uma das coisas que eu ensino foi o que eu acabei de falar aqui. Né? Que às vezes você é uma pessoa boa no ambiente errado, por isso que as coisas não acontecem. Então, essa arca do recomeço, ela foi dada a Noé, primeiro porque Noé achou graça aos olhos de Deus. Número 1, graça. Segundo, ele obedeceu e só colocou as pessoas certas na arca. O ambiente foi bem definido. Ou seja, o teu talento,
ele define muita coisa, né? Por exemplo, por causa do teu talento, você pode ganhar alguns troféus nessa terra, ter acesso a pessoas, sentar em algumas mesas, mas é o ambiente que vai determinar a constância desse talento. Um bom talento na arca errada afoga no dilúvio. Então, mais importante do que o talento é você ter graça divina e arca de recomeço, que é dada por Deus também. Então, olha que aula profunda nessa quarta-feira, e se você está entendendo que é para você, já vai nos comentários agora e fala, Tiago, meu Deus, isso é para mim. Porque eu estou recomeçando e estou trazendo gente do passado para cá. Abraão queria recomeçar, saindo de Ur dos Caldeus e indo para a terra que Deus iria mostrar que seria Canaã, a terra prometida, e ele leva Ló com ele. Então, o que adianta Deus te mudar de fase, Deus fazer, te dar a possibilidade de um recomeço e você trazer pessoas do teu passado? Insistir com gente que era para ficar lá para trás. Não lá para trás no sentido menosprezando a pessoa. Não, é porque cada um tem o seu destino. Não era para caminhar contigo mais agora. Então, esse recomeço de Noé só foi possível porque ele teve graça aos olhos do Senhor. Você tem graça aos olhos de Deus? Isso tem a ver com o quanto de humildade, quebrantamento você tem no seu coração, o quanto você confia nele. E a Bíblia diz que aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Quando a graça do Senhor te alcança, não é só os teus pecados são perdoados, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Não é só isso, não. É uma simpatia divina que faz todo mundo gostar de você. Tem 1000 pessoas na fila da entrevista, você é o escolhido. O contrato ia para a mão do fulano, de repente muda para a tua mão. Escuta o que eu estou te falando. Esse recomeço vai te surpreender, porque a graça vai te atingir, vai te alcançar. A arca do recomeço estará com as pessoas certas dentro. E agora você vai começar algo grande, inimaginável, que você nunca na tua vida pensou que seria possível acontecer logo com você. A gente espera muita coisa ruim acontecer conosco, mas você está preparado para as surpresas divinas? Para coisas incríveis e sobrenaturais que só Deus pode fazer? Então, quando eu falo sobre recomeço, e essa semana a série do Café com Destino é sobre recomeço, eu estou dizendo todo tipo de recomeço. Tem gente que está bem com a família, o recomeço é financeiro. Tem gente que hoje precisa recomeçar com a saúde mental. Você está quase perdendo a sua saúde mental. Depressão, ansiedade generalizada, preocupação excessiva com o futuro, insônia, perturbação, angústia, aperto no peito. Se você não apertar o botão de restart na saúde mental, vai pifar. E deixa eu te dar uma notícia, quando você pifa, todo mundo vai embora. Tem gente que tem que recomeçar hoje espiritualmente. Você já foi fervoroso na fé, você já andou ao lado do Senhor, hoje você está distante. Ou você é simpatizante com o Evangelho de Cristo, mas não é praticante. Hoje é dia de começar a praticar. Hoje pode ser um recomeço espiritual, pode ser um recomeço emocional, saúde mental, pode ser um recomeço financeiro, mas eu estou te dizendo e declarando que Deus está preparando a arca do recomeço como preparou para Noé, para você também. A pergunta é, 2 só. Você tem graça para Deus te achar? Você vai colocar as pessoas certas nessa arca? Isso depende de você. Porque a parte de Deus ele vai fazer. Te livrar de um dilúvio impossível de fugir. Ele vai te dar informação privilegiada, vai te dizer como montar essa arca, vai te dizer o que colocar dentro dessa arca e vai te livrar de todo o mal. E vai permitir o recomeço. E o teu novo começo será muito melhor do que tudo que você viveu no passado. Eu declaro sobre a tua vida, querido aluno, querida aluna, que o teu novo começo será muito melhor do que todo o teu passado. Tiago, eu não estou vivendo um recomeço, eu só quero aprender um pouco mais sobre a vida. Ótimo, que bom que você não está vivendo um recomeço agora, mas aprenda essa matéria, número 1, para você ajudar os outros que estão vivendo, porque tem muita gente à sua volta vivendo um novo começo. Você precisa ajudar essas pessoas. A nossa vida serve aqui na Terra para servir os outros. Nossos dons foram colocados em nós para serem aplicados nos outros. Mas também um dia você pode passar por um recomeço inesperado, em alguma área da vida. E essa matéria já vai ser
importantíssima, fundamental para você. Por isso, tome nota, anote tudo, porque você não tem a mínima ideia do porquê Deus te trouxe para essa aula. Eu só sei que é para te abençoar, para te levar para outro nível. Agora, toda vez que Deus manda você fazer alguma coisa, Ele te dá o como. Ele chega para Noé e fala assim, ó, constrói uma arca. Noé não era construtor de barco? Como é que ele ia construir? Aí Deus dá o como, olha, tem que ser com madeira de tal, fazer assim, tem que deixar a janelinha aqui, a porta só vai fechar por dentro. E dá medidas. Como é que eu sei que é Deus que está me mandando fazer uma coisa? Ele deu o como? Não, então calma, pode ser só a tua mente. Porque Deus manda o que e o como. Ah, mas está todo mundo duvidando. Na época de Noé, todo mundo ficava rindo também, porque ele estava construindo um barco numa época que nem chovia e estava longe do mar. E aí? Aí você vai ficar, como eu digo no livro Jogo da Vida, escutando o grito e a provocação da torcida ou vai obedecer à voz estratégica do técnico? Olha como é que esse livro dá para aplicar em qualquer coisa. Olha como é que o futebol pode nos ensinar sobre vida e negócio. É claro que também tem muito de espiritualidade nesse livro. Você vai ficar escutando o grito da torcida, ih, não vai dar certo, ah, seu ruim, ah, só não sei o que. Você já tentou 3 vezes, mulher, desiste. Ou vai escutar a orientação estratégica do técnico? Porque pelo grito da torcida, um monte de gente fala, bota fulano, bota ciclano para jogar. O técnico vai lá, bota um que acerta mesmo. Porque está todo mundo ali dando grito emocionado. O técnico, além de visionário, tem estratégia, entende o que está fazendo. Então, eu espero que essa aula esteja abrindo a sua mente para você entender que se você não está vivendo um recomeço, você só está aqui para poder ajudar alguém que está vivendo um novo começo. Só lembre-se, você vai precisar da graça divina para Ele te encontrar, da arca do recomeço, que é Ele que vai te dar a instrução de como fazer, de como construí-la. E só coloque ali as pessoas certas, como foi a instrução de Deus para Noé. Não coloque mais ninguém. Na época que a arca se fechou, o dilúvio começou, todo mundo deve ter gritado, me ajuda, Noé, me tira daqui, me dá uma chance. E Deus falou, mais ninguém. Só quem eu falei. Porque pessoas erradas no barco certo pode afundá-lo no meio de um dilúvio. Pessoas erradas no barco certo pode afundá-lo no meio de um dilúvio, mas na tua vida não será assim. Eu espero que essa aula tenha te ajudado. A gente está aqui com todos os nossos livros essa semana. Estou te incentivando a fazer um clube de leitura. Leia nossos livros, Princípios Milenares. Um livro que está ajudando tanta gente, principalmente no mundo corporativo, do mundo dos negócios. Emoções Inteligentes, já ajudou milhões de pessoas no Brasil. Jogo da Vida, nosso livro mais recente, o que o futebol nos ensina sobre vida e negócios. Descubra o seu destino, tanta teoria boa aqui sobre o teu futuro. Ganhe o mundo sem perder a alma. Como você tratar dinheiro e espiritualidade ao mesmo tempo. Especialista em pessoas, nosso grande clássico, como lidar com todo tipo de gente. E dinheiro emocional, soluções para você ter saúde emocional e encontrar a paz financeira. Não deixe de ler um dos nossos livros, não, que é muito importante. Lembrando que 7 e 8 de agosto, a gente tem Método Destiny agora em Florianópolis, 28 e 29 de agosto, Conferência Destino no Farmácia Arena, no Rio de Janeiro, 24 e 25 de setembro, nós estamos no Método Destiny, aqui na nossa sede em Alphaville, São Paulo. 3 a 11 de novembro, nós estamos em Israel. Caravana para Israel, imersão em inteligência espiritual, noite de destino em Jerusalém, além de todos os passeios, Rio Jordão, batismo no Rio Jordão, Jerusalém. Você ainda vai participar diariamente comigo de instruções profundíssimas sobre Bíblia, história, arqueologia, tudo que você precisa saber sobre o mundo espiritual. Vai para Israel comigo, há anos a gente faz essa viagem, é sempre maravilhoso, espetacular. Se você sonha em ir para Israel, 3 a 11 de novembro, as instruções estão aqui com a West Travel, que é a agência que organiza essa viagem. E 13 e 14 de novembro eu estou na cidade de Boston, com o Método Destiny. Para brasileiros que moram na América, corre para a cidade de Boston, 13 e 14 de novembro. Eu faço votos de muita paz e prosperidade. Deus te abençoe muito e até amanhã, às 6h57 da manhã.
Porque quem acredita em mim, assim como eu ressuscitei, eu vou ressuscitá-lo no último dia também. Porque o poder do Evangelho não está nas palavras bonitas de Jesus, o poder do Evangelho está na ressurreição de Cristo. Fé não é você fazer o que quiser. Fé é você fazer tudo o que tem que ser feito em cima de uma palavra que Deus liberou sobre a tua vida. O batismo é um simbolismo de que agora você pertence não a uma religião, mas você pertence a um movimento mais puro e amoroso que o mundo já conheceu, que é o cristianismo. O seu futuro não depende das suas condições, mas das suas decisões.